15 eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Atividade também já avaliativa, tá bom? Com esses assuntos que a gente trabalhou nesses primeiros, esses primeiros aulas da segunda unidade, que foi sobre a questão do campo, e agora, hoje, a partir de hoje, a gente vai discutir sobre meio ambiente, tá? Então, daqui a 2 semanas já estejam cientes que eu irei passar uma atividade avaliativa, tá bom? Mas assim, com prazo bacana para vocês fazerem, não muito difícil, podem ficar tranquilos, não se avexem por isso, tá bom? É só para avisar, para vocês já ficarem cientes, tá bom? E dito isso, vamos começar a falar um pouquinho sobre o nosso assunto, né? Sobre o assunto de hoje, que é meio ambiente, né? É esse assunto que vem ganhando muito destaque nos últimos anos, né? Alvo de manchetes de jornais, da TV, da internet, de discussão de artistas, inclusive muitos artistas geralmente são pessoas altamente preocupadas com a questão do meio ambiente, e na escola vem ampliando muito esse debate sobre meio ambiente, tá? E aí, quando é que começa essa discussão assim de assim, uma pessoa olha assim e fala, rapaz, se a gente não cuidar do meio ambiente, esse planeta vai ser extinto e a gente não vai ter o que fazer, a gente vai morrer também, né? Chegou um momento da nossa história que as pessoas passaram a se preocupar bastante com isso, coisa que elas não tinham se preocupado antes, né? Isso foi lá, vamos dizer assim, cerca de uns 50 anos atrás que essa preocupação ganhou uma força muito grande no mundo. Antes as pessoas não estavam muito assim ligadas tanto, não é que ninguém se preocupou com a natureza antes da década de 1960. Só que da década de 1960 para frente, ou seja, há mais de 50 anos atrás, é que as pessoas passaram a se preocupar, a se organizar, a tentar informar as pessoas, a pressionar os governantes a adotar medidas para que se consiga defender a natureza. Coisa que talvez antes disso as pessoas não estavam muito cientes do quanto isso é importante, tá? É, de vez em quando dou uma gaguejada, né? Acompanhe esse raciocínio aqui comigo, ó. Qual é o nome da nossa espécie, gente? Vamos lá lembrar de biologia. Nós somos o que? O Homo. A aula de história também falou, a gente falou também. A gente é o Homo. Nossa espécie é a Homo, né? O Homo, aquele homem sabido, né? O Homo sapiens, né? O Homo sapiens, ele tem cerca de 200 mil anos de existência, tá? Então vamos fazer o cálculo. 200 mil, né? Menos 200 dá 19 mil. Dá quanto, gente? Ah, me ajuda aí. Eu sou ruim em matemática, galera. 19.800, né? 19.800. 19.800. Por que eu fiz essa conta, gente? Porque nesses 2 mil anos de existência de nós, Homo sapiens, desses 200 mil, nos últimos 200, o ser humano devastou o meio ambiente como não tinha feito nos 100, nos 199.800 anteriores. Em 200 anos, o ser humano devastou a natureza como ele não tinha feito em mais de 199 mil anos. Bizarro, né, gente? 200 mil anos de existência, em 200, o ser humano
conseguiu destruir a natureza de um jeito que chegou um belo momento que as pessoas olharam e falaram assim: se a gente não fizer nada para interromper isso, não vai ter mais planeta para a gente. Que coisa, hein? Um planeta tão grande, com tanta água, com tanta mata, com tanto bicho. E aí o ser humano percebeu que do jeito que ele estava fazendo, esse tanto de água não ia ser suficiente. Esse tanto de floresta não ia ser suficiente. O ser humano começou a fazer assim e depois fazer assim. Né? O ser humano começou a fazer assim, né? Coisa que antes não acontecia tanto, sabe? E aí foi por essas e outras que aí muitas pessoas passaram a se organizar no sentido de tentar defender o meio ambiente. Até porque, gente, quando se percebeu que se estava destruindo a natureza, então, por exemplo, se você compra um pacote, 2 pacotes de bolacha, quando você come um, você fala assim, e você continua com vontade de comer bolacha, o que é que você faz? Como mais? Do outro pacote, né? O grande problema, Laís, é o seguinte: nós estamos destruindo o meio ambiente e a gente não pode fazer o seguinte, né? É de olhar um pro outro e falar assim, porra, a gente destruiu o meio ambiente, né? Ele, porra, destruímos. Ah, pô, então vamos pro nosso planeta reserva lá. Vamos, que lá ele tá novinho, bora lá? Bora. A gente pode fazer isso? Não. Não tem planeta reserva, gente. E agora? Não tem planeta reserva. Não tendo planeta reserva, o que é que a gente tem que fazer? Se a gente não tem planeta reserva, o que é que a gente vai fazer, gente? Melhorar nossas atitudes. Exatamente, exatamente. E foi isso que as pessoas começaram a ter consciência por faixa assim, de uns 50 a 60 anos atrás. Ao perceberem que o nível de devastação do planeta estava muito grande, começou a se organizar instituições com pessoas preocupadas em defender o meio ambiente. Inclusive a pressionar governos e empresas do mundo todo a ter essa preocupação também. Tá? Porque essas pessoas perceberam que não tem planeta reserva, que o planeta estava sendo devastado e aí se precisava fazer alguma coisa. Tá? Como eu disse para vocês, existe um evento histórico que foi fundamental para essa aceleração da destruição do meio ambiente, que é a Revolução Industrial. Em 100 anos, por exemplo, Londres, que foi a capital da Revolução, matou o seu rio, o Tâmisa, né? Porque passou a morar muita gente atrás dos empregos que as indústrias londrinas estavam dando. Essas pessoas começaram a morar, começaram a jogar lixo na água, as empresas começaram a soltar muito elementos tóxicos das suas chaminés, começaram a derramar elementos tóxicos na água, o rio morreu por um período. Depois, já agora, em 1980, 1990, é que esse rio ressuscitou, porque os governantes passaram a tomar medidas que revitalizaram o rio, né? São Paulo, ele conheceu uma forte industrialização entre as décadas de 40 e 70, né? Por faixa de uns 80 anos atrás. Só que aí, o que é que aconteceu com o Rio Tietê, gente? Quando vocês ouvem o Rio Tietê, vocês lembram de quê? O Rio Tietê. É sujo, é limpo, Da sujeira. de sujeira, né? O Rio Tietê em São Paulo praticamente está morto. Dentro da cidade de São Paulo. Porque tem outros locais fora que ele passa que ele está de boa. Mas dentro da cidade de São Paulo, que se industrializou bastante, ele morreu.
Então, a produção econômica industrial foi o grande vilão da natureza nesse período, né, nos últimos 200 anos. Onde houve uma industrialização muito forte, houve a destruição do meio ambiente. Então, as pessoas passaram a perceber que se não fosse feito algo, não ia ter vida mais. Nem dos animais, nem da fauna, nem da flora, nem de nós, né? E aí que se começou a se organizar. Nesse sentido, a gente aprendeu que há formas de você defender a natureza que são duas. Pressionando grandes indústrias, que são as principais responsáveis pela degradação do meio ambiente, e conscientizando a gente também, nós consumidores, né, a rever nossos hábitos. E aí surgiu atitudes como a reutilização de produtos e a reciclagem de produtos. E também a gente passou a repensar se a gente precisa mesmo de alguns conteúdos, de alguns produtos, como por exemplo um canudinho. Será que a gente realmente precisa de canudos? Não. Né? Então, por exemplo, recentemente, muitos estabelecimentos de algumas cidades do país são proibidos de disponibilizar canudos, porque o canudo é uma coisa que você pode pegar você pode fazer isso aqui, né, gente? Porque para que canudo você pode fazer isso aqui, ó? Né? Pois esse é um exemplozinho de quanto nós, que não somos os grandes empresários industriais, podemos contribuir para a preservação do meio ambiente. A gente, por exemplo, isso aqui que está sendo bastante utilizado recentemente, a gente tem a obrigação de dar um destino adequado a essa máscara que, infelizmente, a gente tem que utilizar nos dias de hoje. Né? Porque vocês já perceberam que aumentou de forma absurda essas máscaras jogadas na rua? Sim. Eu também percebi. Né? Então você tem que dar um descarte adequado para essa máscara. Você não pode jogar em qualquer lugar. Aliás, qualquer lixo. Né? A coleta seletiva é outro exemplo de nós enquanto consumidores, né, podemos nos preocupar, ao invés de você jogar tudo no lixo só, partezinha ali para o lixo orgânico, partezinha ali para o vidro, partezinha ali para o metal, né? A gente deve, perdão, gente, ter alguma dessas atitudes. Outra atitude interessante, por exemplo, é na hora disso no supermercado, a gente pode levar umas sacolas retornáveis e dispensando o uso da sacolinha plástica, que é um dos grandes vilões da natureza. Por quê? Máscara, canudinho, sacola plástica, demora muito tempo para se decompor na natureza. E aí, demorando muito tempo para decompor na natureza, ela pode ficar jogada de forma inadequada por aí, o peixezinho vai lá e come e morre. Assim como outros animais, e isso promove um desequilíbrio da fauna e da flora. Um desequilíbrio da fauna e da flora é um desequilíbrio da natureza que nos fornece vida. Se a natureza que nos fornece vida se desequilibrar, nós não teremos mais vida. Porque, gente, uma mudançazinha, por exemplo, na cadeia alimentar, pode nos prejudicar. Se por algum fator, por exemplo, de poluição, dificultar a vida de um sapo, a gente pode sofrer as consequências. Porque tem que ter um número adequado de sapos para eles ir lá e pegar o mosquitinho e se alimentar do mosquitinho. Quando você não tem um número adequado de sapos por algum desequilíbrio da natureza, aumenta o número de mosquitinhos, aumenta a possibilidade de mosquitinhos vir até você e lhe picar e lhe passar dengue, febre amarela, chikungunya, zika. Né? Então, olha o quanto a natureza é fundamental e precisa estar em equilíbrio. Existem diversas maneiras para você ajudar na contribuição ajudar na questão de proteção ambiental.
Mas vocês não são os únicos culpados pela destruição do meio ambiente. Né? Vocês talvez podem ajudar, mas vocês não são nem os maiores culpados. Nem eu, nem vocês. Por que digo isso? Porque também os governos e as empresas, principalmente as grandes, as gigantes, também têm sua culpa no cartório e também precisam se adequar à questão ambiental. Só que aí tem um problema, gente. Lá na década de 1970, quando se pressionou as empresas do mundo todo a se adequarem de forma a elas protegerem o meio ambiente, muitos alegaram o seguinte: ah, se eu for fazer isso aí que vocês querem, de se adequar ao meio ambiente, eu vou ter que diminuir a minha produção. Diminuindo a minha produção, eu vou ter que demitir. Vocês querem que eu demita pessoas? Vocês querem que eu cause desemprego? Né? Por exemplo, na década de 1970 se percebeu que se continuar a vender e fabricar carros do ritmo que se estava naquela época, muito carro na rua era muito poluente, né? Vindo dos combustíveis. Muitos poluentes vindo dos combustíveis é mais doenças respiratórias, inclusive. Só que aí os donos das montadoras, Fiat, Volks, Ford, Chevrolet, Toyota, começaram a alegar o seguinte: tá, beleza, a gente também é preocupado com o meio ambiente. Mas se a gente diminuir nossa produção, ou se a gente parar de produzir carro, olha o tanto de desemprego que a gente vai gerar. Não só da gente que emprega, mas das pessoas que empregam, por exemplo, motoristas nas suas fábricas, nas suas empresas, no seu comércio. E aí fica o impasse, gente. Como produzir riqueza? Como manter a economia e preservar o meio ambiente? É possível, pessoal? É possível, por exemplo, manter a economia sem prejudicar em nada o meio ambiente? Eu acho que não. Não é possível você produzir riqueza, você manter a economia, se você ter que utilizar a natureza de alguma forma. Aliás, é impossível viver sem utilizar a natureza de alguma forma, né? Só que, pessoal, do jeito que estava indo ali, no período depois das duas grandes guerras mundiais, ou seja, lá mais de 50, 60 anos atrás, do jeito que estava indo, provavelmente hoje a gente não estaria aqui. Ou se estaria aqui assim, ó, com poluição, com. Não sei se eu teria essa água aqui para beber, tá? Porque foi nessa época que o pessoal começou a falar: rapaz, se continuar do jeito que tá aqui, o bicho vai pegar daqui no futuro aí, hein? E aí foi que os governos começaram a adotar posturas e que as próprias empresas passaram a ser pressionadas a tentar promover a chamada sustentabilidade. Essa palavra aqui. Quem já ouviu falar dessa palavra? Alguém já ouviu falar dessa palavra? Ô, professor, repete aí para mim, por favor, que minha internet tá ruim. Eu coloquei no chat aí. Sustentabilidade. Eu já. Você já ouviu, Ana Cleide? Sim ou não? Já, professor, já ouvi falar. Não, né? É que eu tô ouvindo você bem baixinho. Laís ouviu, né? O que Já. seria sustentabilidade, Laís? Sustentabilidade, eu acho que eu não. Assim, eu já ouvi, mas não parei nunca para estudar. Tá. Assim, Pode no falar. meu haver, eu acho que sustentabilidade é quando você se sustenta tentando prevenir algum meio que você quer conquistar. Certo, certo. Ana Cleide, você pode falar agora? Eu tô te ouvindo bem baixinho, mas fale aí para eu ver se eu consigo ouvir. Vou até botar o fone aqui para ver se melhora. Oi, professor, tá ouvindo agora? Tô te ouvindo.
Hum. O que é que você falou sobre a sustentabilidade que eu não estava ouvindo? Não, eu falei que eu já ouvi falar. Ah, certo. É isso mesmo que Larissa falou aí. Eu ia falar mais ou menos isso. Isso. Então, vamos pegar o gancho aqui de Laís. Que sustentabilidade nos lembra a ideia de sustento, não é isso? Então, vamos supor assim, nós temos que tirar o sustento de algum lugar. E o sustento é tirado de todo sustento. Se você for parar para pensar, todo sustento a gente tira da natureza. Porque se você vende roupa, por exemplo, aquela lã que produz a sua roupa veio da natureza. Você come, a comida vem da natureza, de alguma forma. Você tem que mexer na terra, não é isso? E às vezes, por exemplo, a gente usa agrotóxico, né? Infelizmente. O pessoal começou a usar bastante agrotóxico na nossa comida. O que é uma coisa que, inclusive, é questionável e que é importante a gente pensar em outras possibilidades. Pois bem, sustento é aquilo que a gente tira da natureza para a gente se sustentar. Para a gente se sustentar em pé, inclusive. Ok, eu estou me sustentando, né? Mas eu só consigo ficar em pé se eu como, né? Então eu tenho que tirar de algum lugar para comer. Então eu tenho que mexer na natureza. Todavia, se a natureza acabar, de onde é que eu vou tirar o sustento? Então, percebemos o seguinte: não tem como você produzir riqueza, produzir algo que te sustente sem mexer na natureza. Não tem como. Todavia, essa natureza tem que existir para sempre, se possível. E ela só vai existir para sempre se a gente cuidar dela. Então, a sustentabilidade nada mais é que uma tentativa de equilibrar a necessidade de a gente produzir riqueza para se sustentar e manter a natureza viva de forma que a gente possa viver. Porque o que estava acontecendo? Estava se gerando riquezas, muito para manter lucro de poucos em detrimento de muitos, tá? E não se estava pensando na questão de pensar assim, bom, beleza, a gente está tirando nossa riqueza aqui, estamos ficando rico, mas isso aqui pode acabar um dia. E aí? Né? E aí, ir para frente, vamos dizer assim, do momento em que se pensou a questão da sustentabilidade para frente, aí o pessoal começou a pressionar os governantes, as empresas, a falar assim, olha, vamos ver aí, né? Tem que ser feita alguma coisa, né? E aí surgiu várias organizações não governamentais com a intenção de pressionar os governantes para que esses governantes adotassem medidas jurídicas de forma que a legislação se adaptasse para preservar o meio ambiente, tá? E aí surgiu empresas como organizações, perdão, como WWF, Instituto Acatu, entre outras instituições, né? Movimentos como movimentos ribeirinhos, movimentos liderados por Chico Mendes na região norte do país, defendendo uma extração consciente das riquezas da Amazônia, né? No sentido de falar assim, não, a gente pode produzir riquezas, mas essas riquezas ela não precisa de ser de forma que destrua o meio ambiente. Pode ser, inclusive, que a gente possa incentivar que várias pessoas possam fazer, participar da produção econômica e não deixar na mão de poucos. Isso é importante para a preservação do meio ambiente, né? Entre outros fatores. E isso promoveu a conscientização das empresas, a conscientização dos governos. E hoje nós estamos num cenário muito melhor do que nós estávamos há alguns anos atrás, porque nós, inclusive, enquanto consumidores, estamos mais conscientes. Porém, foi resolvida essa questão, gente, do meio ambiente?
dos últimos 50 anos, há um esforço, governos do mundo todo passaram a se preocupar, adotando medidas jurídicas da lei para tentar promover a preservação ambiental. Nós passamos a ter consciência disso e também, de certa forma, passamos a ajudar, nós consumidores. Empresas passaram a ser obrigadas a adotar medidas para ajudar na preservação ambiental. Com isso, o problema da destruição do meio ambiente foi resolvido, pessoal? Sim ou não? Não. Não. Patrícia disse que não. O que mais, gente? Eu também acho que não, professor. Não acredito também, acho que não. É. O que mais? Eu também acho que não. E talvez as notícias dos jornais demonstrem que realmente está longe de ser resolvido. A gente pode pontuar que melhorou muito, viu? Melhorou muito. Se nós continuássemos o caminho que nós estávamos seguindo há 50, 60 anos atrás, provavelmente talvez a gente não estaria aqui. Talvez. Mas melhorou muito, né? Ainda que está bem longe do ideal. E por que está bem longe do ideal? Por vários motivos. Várias empresas, gente, passaram a adotar posturas que fizessem com que a produção delas não fosse tão danosa ao meio ambiente como era antes. Um exemplo disso está aqui na minha mão. Vocês vão ver esse selinho aqui, ó. Esse selo de cima que está assim, FSC. E aí está escrito assim, FSC, vocês já viram, tem uma árvorezinha em cima. Todo mundo tá vendo aí? Tá. Então, Sim. esse selo aqui indica, e aí tem o seguinte escrito: papel produzido a partir de fontes responsáveis. O que isso significa? Significa que essa empresa aqui, eu não vou fazer propaganda não, viu? Ganhou o certificado FSC. O que é a certificação FSC? FSC vem de Forest Steward Council. Na verdade, essa Forest Steward Council é uma espécie de conselho de proteção das florestas. É uma organização ambiental mundial que o selo dela no produto indica que a empresa que faz lápis, empresas que fazem lápis, caneta, papel, estão adotando medidas para a proteção do meio ambiente. Aqui no lapisinho aqui também tem, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se acho outra coisa que tem. Enfim, os dois exemplos já foram suficientes, né? Isso quer dizer que essas empresas tomaram medidas adequadas no sentido de proteger o meio ambiente. No caso aqui, existe, por exemplo, a perspectiva de você ter uma plantação de árvores às quais são tiradas a matéria-prima do papel, sem precisar você tirar da natureza. Você pode fazer a sua própria plantação, ou a cada árvore que você derruba para fazer o papel, você plantar uma ou até duas. Né? Fora que você pode, por exemplo, diminuir o consumo de água a ser utilizada nessa produção. Você pode adotar placas solares, ao invés de você pegar a água da Embasa, né? Porque você, além de economizar, você também evita que se gaste mais água nas hidrelétricas ou que se precise fazer hidrelétricas para gerar mais energia. Por exemplo, o Brasil agora está na beira de um caos energético, porque a destruição do meio ambiente faz com que a temperatura suba, as chuvas se tornem mais raras e o consumo excessivo de energia e de pessoas em casa por causa da pandemia, bebendo água, e a má administração das empresas privatizadas, que disseram assim, quando privatiza melhor. Bom, não estamos vendo isso, tá? E aí o Brasil está na beira do apagão. O nosso presidente, que acabou com o horário de verão, agora parece que vai ter que fazer, né?
Enfim, mas uma boa forma de você evitar situações como essa é você incentivando a utilização de energia solar ou eólica, que são energias limpas e renováveis, né? E quando uma empresa, por exemplo, adota uma energia solar, ela pode dizer, olha, estou protegendo o meio ambiente, porque eu adotei energia solar que não gasta água e que nem obriga que um governo faça hidrelétricas, destruindo o meio ambiente, né? Então, há vários exemplos de empresas que estão adotando medidas em prol dessa questão do meio ambiente. E há leis no Brasil que obrigam elas a fazer isso. E quando elas não fazem isso, elas são punidas pela fiscalização. Então, medidas como essas que eu falei, entre outras também, como, por exemplo, evitar o uso de canudinho, né? Porque para que a gente precisa de canudo se a gente pode beber água assim, ó? Não é? Pois bem, um canudinho daquele demora anos para ser decomposto na natureza. E um canudinho daquele mal descartado, ele pode cair na natureza, a tartaruguinha ir lá e comer e morrer, né? Pois bem, gente, são esses vários exemplos que demonstram o quanto as empresas, de alguma forma, depois dessa pressão da sociedade em geral, começou a pressionar e vamos dizer que tem algum tipo de efeito. A gente pode dizer que tem algum tipo de efeito. E que realmente melhorou muito. Todavia, pessoal, para que isso ocorra, tem que ter boa vontade dos órgãos governamentais. E o grande problema é, nós temos 206 países no mundo. Desses 206, se 50 não adotar medidas de proteção do meio ambiente, não vai adiantar muito. E, infelizmente, atualmente, a gente tem um governo que está muito mal nessa questão do meio ambiente, né? E aí, não é à toa que a gente tem a impressão que não se está resolvendo muita coisa. Quando você não tem um governo, e aí eu não estou falando nem do atual, que realmente mas pode ser qualquer um, de esquerda, de direita, de centro, PT, Bolsonaro, PSDB, qualquer um. Dude, Luiz Carlos, Humberto, qualquer um, tá? Que não se preocupa com isso, a possibilidade das empresas ficarem de boa ou de pessoas fazerem coisas negativas para a natureza aumenta. No Brasil atual, o ministro do Meio Ambiente, ele está sendo muito criticado pelas atitudes dele, e nos últimos anos, a diminuição do desmatamento que estava vendo, parou, e começou a aumentar novamente o desmatamento na Amazônia. E isso acaba sendo ruim, não só pela questão de matar o meio ambiente, como mancha a imagem no Brasil para o mundo. Inclusive, fazendo com que se pare investimentos no Brasil. Porque hoje é um país, para se demonstrar um lugar que merece investimento, ele tem que demonstrar uma proteção do meio ambiente muito grande. Então, por exemplo, tem empresas e países que falam assim, bora investir no Brasil, bora! Aí quando vai pesquisar sobre o Brasil, entre os vários itens, muita população que consome, maravilha. Muitos recursos naturais, maravilha. Ações governamentais para a proteção do meio ambiente. Aí quando começa a ver lá, aumento do desmatamento na Amazônia, aumento da contaminação dos rios com elementos químicos que estão matando indígenas. Ih, rapaz, é melhor não investir no Brasil não, viu, cara? Porque lá a galera não tá cuidando do negócio do meio ambiente não, bicho. Vão investir em outro lugar. Então, até para a economia, né, o investimento, a falta de preocupação com relação ao meio ambiente é ruim, né? Por isso que é fundamental que se pressione a governança para que haja uma maior rigidez na fiscalização. Mas o que está acontecendo no Brasil hoje é o contrário. Estão deixando de forma descarada derrubar árvores
queimar árvores nas florestas amazônicas, na Mata Atlântica, em outros vários biomas brasileiros, só para servir pessoas mais poderosas, como, por exemplo, produtores de gado, que tem espaços gigantes para que a sua produção para que a produção de carne continue a ocorrer. E muitos destes estão invadindo terras indígenas, estão derrubando matas, né? Há o aumento do garimpo ilegal, e essas pessoas que promovem o garimpo ilegal, elas utilizam elementos químicos para tentar achar minérios preciosos. Esses elementos químicos estão nos rios, contaminando, por exemplo, indígenas que ficam doentes e morrem por causa dessa contaminação. Rios ou peixes, e a vida aquática, a fauna aquática morre, e a gente começa a ser mal visto no mundo, cai o investimento, e todo mundo é preocupado com a natureza brasileira, porque o Brasil é o país que tem mais recursos hídricos do mundo, e o Brasil tem a maior floresta do mundo, que emite gases que são fundamentais para o equilíbrio do planeta Terra. Se você não se preocupa com a proteção da Amazônia, por exemplo, você pode prejudicar o mundo todo. Daí a preocupação e as críticas que são feitas a esse governo. Isso não quer dizer que os governos anteriores eram maravilhosos, mas eram bem melhores que este, na questão do meio ambiente, principalmente na questão do meio ambiente. E, por incrível que pareça, por mais que a gente more a milhares de quilômetros da Amazônia, se o governo não cuida bem da Amazônia, isso pode fazer com que eu perca uma oportunidade de emprego aqui, porque um país de fora pode, não vou investir no Brasil, porque eles não protegem o meio ambiente. Não investir no Brasil é menos emprego, é menos renda, é o Brasil sendo mal falado no mundo todo, e aí a economia continua na crise que é a que a gente está agora. Por isso que é fundamental a gente ter essa consciência de defender a preservação, de continuar a melhorar do jeito que está, né? Se melhorou muito nos últimos anos essa questão do meio ambiente, se pressionou muito os governos passaram a ter consciência, até governos como, por exemplo, dos Estados Unidos, né, que antes não queria muito participar dessas melhorias, porque dizia, porque se eu adotar essas posturas, minha economia vai cair, eu vou ficar sem dinheiro, vai ter desemprego, né? Hoje está demonstrado que se preocupar com o meio ambiente não só faz com que não se perca emprego, mas pode até gerar emprego. Porque um país que investe na proteção do meio ambiente é um país que atrai mais investimentos, é um país que diversifica a sua produção. Então, por que, por exemplo, você dá a exploração da floresta para uma empresa só de cosméticos fazer seus perfumes e cremes, se você pode fazer várias associações em que essas pessoas possam ter maior parte do lucro e que elas não tenham tanto potencial de destruição, já que elas são pequenas e médias produtores, né? Proteger o meio ambiente é proteger os indígenas, por exemplo, porque os indígenas eles não têm a visão de lucro igual a gente tem. Não tendo essa visão de lucro, eles não vão desgastar de forma tão rápida as terras. Isso faz com que elas sejam protegidas. E proteger a vida do índio, a cultura do índio, é você ser bem visto no mundo todo. É o mundo falar, pô, o Brasil é massa. O Brasil protege a vida dos indígenas do seu território. Né? Então, hoje, século XXI, você, quando você pensa que o meio ambiente é uma coisa que não interfere em nada, você pode ser até mal visto pelas pessoas. Inclusive, empresas hoje estão faturando na publicidade, no sentido de falar, nós somos empresas que cuidam do meio ambiente. Então, por exemplo, muita gente pode chegar na hora de comprar um lápis e falar assim, essa aqui tem a FSC, essa não tem. Eu vou comprar essa aqui que tem a FSC, porque isso aqui mostra que ela é preocupada com o meio ambiente, como eu também sou. Então, hoje há um marketing verde, um marketing que quando uma empresa se mostra preocupada e demonstra que ela está tomando medidas para preservação ambiental,
ela é melhor vista pela sociedade do que uma que não toma. A que não toma, pelo contrário, ela é má vista, né? Então, meio ambiente hoje é um assunto fundamental, importante. É fundamental que a gente tenha conhecimento, estude sobre o assunto e que nós também possamos ser agentes que promovam o meio ambiente, fazendo nossa coleta seletiva, repensando, por exemplo, o consumo de alguns produtos. Porque, gente, repara o seguinte, até a melhoria de um sistema de saúde de um país pode contribuir para o meio ambiente. Porque, por exemplo, um sistema de saúde que cuide do seu povo, povo bem alimentado, povo com emprego, é povo que fica menos doente. Povo que fica menos doente é povo que consome menos remédio. Por quê, gente? Quando você toma um remédio, tempos depois você vai fazer xixi, os elementos químicos daquele remédio saem da sua urina. E se sua cidade não tiver sistema de esgoto, os elementos químicos do remédio podem poluir rios e mares. Olha como nos pequenos detalhes a gente tem que se preocupar para melhorar a questão do meio ambiente, né? Só que é importante frisar o seguinte, por mais que nós possamos fazer também coisas para proteger o meio ambiente, empresas e governos, eles têm responsabilidade maior. E é esses que devem ser mais cobrados no sentido de promover a sustentabilidade, né? Então, o recado está dado. Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Não, professor. Não Então, gente, comentário, não. maravilha, né? Já passamos do nosso, já tem mais de 1 hora e meia, né? De gastada, então podemos nos despedir, não podemos? Podemos, professor. Então, pessoal, é isso. Até a semana que vem, onde continuaremos com esse assunto, tá bom? Boa noite, bom final de semana, fiquem com Deus e Boa noite, professor também. Boa noite. Tem remédio? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. tchau, tchau, galera. Tchau.